A intenção do Hackeando, né, e de todos os convidados aqui, é da gente incentivar as pessoas a se conectarem, se despertarem para as suas habilidades, que vai ser diferente. A minha habilidade vai ser uma, a Binava vai ser outra, e é exatamente isso, quando a gente resolve aceitar esse chamado na nossa vida, né? Parar de querer ser o projeto dos outros, e aí aceita, Sim. falar, vamos, né? Vamos com medo mesmo, vamos com ansiedade, vamos com tudo que for, né? Batendo a cabeça mesmo, porque é assim, a vida é movimento, não é algo linear. Linear é o quê? Morte, né? Lembra do cardiograma lá, daquela maquininha do hospital? Uhum. Tipo, quando tá linear é porque Sequência. já não tem mais nada. Então, é assim, o intuito desse pulsar da vida e o Hackeando e toda a Binava vem trazendo exatamente essa intenção para que você que desenhava quando criança, que se sentia em fluxo, conectado, né, com a sua centelha divina, volte a desenhar. E eu vi assim que teve uma época na minha vida assim que essas crenças em relação a trabalhar com arte foram muito fortes, né? Em relação à família, às pessoas, quando eu falava que eu estava estudando arte, as pessoas falavam assim, mas como que você vai ganhar dinheiro, sabe? Tipo, Hum, é, aqui no Brasil, naquela época, ainda, eu acho que hoje já as pessoas têm mais essa, com a internet ajudou, né? Essa questão de comprar mais artes, comprar impressões de telas, impressões que os artistas fornecem. E naquela época a gente não tinha muito isso, né? A internet estava começando quando era adolescente. Então, e nossa, o mundo tinha. mudou muito. E, Meu pai era o único que me incentivava, assim. Ele falou, filho, se você quer fazer, eu te incentivo a fazer. Mas, assim, eu não conseguia enxergar, porque as minhas crenças, assim, né? E eu via, assim, meus primos, meus tios, eles falavam muito assim, mas desenhar é coisa de criança, pintar é coisa de criança. Tipo, como que você vai ganhar dinheiro com isso, sabe? Então tinha essas crenças e eu percebi que isso me impactou bastante. Então eu fui ô, sentindo o Binava, chamado por muito tempo e eu fui assim, deixando, né? Deixando. criança, vou contar um segredo. Sabe qual é a sua missão de hoje? O que você se conecta lá com a sua maleta da infância, que você vai ver que ao longo da sua vida você está sendo preparado para um aprimoramento daquele desejo lá que a sua criança interior sempre teve de fazer, e aí teve as resistências todas, e a vida como um todo, o que acontece dentro da mente cósmica, vem trazendo essa preparação para hoje você chegar, passar por todas essas fases de vulco-vulco e poder colocar no mundo. Eu conheci a Abinava num curso de negócios para mulheres selvagens. E da beijo, Ana, todas as meninas, a Léa que está aí. E foi exatamente isso, a gente deixar, né, renascer, esse amadurecer dessa mulher que nós somos, para colocar as nossas habilidades no mundo, né? Fugindo, quem se tem preconceito ou não, não vai muito além disso, porque quando você se compreende como essas duas partes, né, masculino e feminino, você se entende como todo. E você para de ficar brigando ou na resistência, eu tenho que ser mais racional. Não, eu tenho que ser mais emocional. E também de ficar projetando esse processo todo nos seus pais. Não são os seus pais que têm que fazer a sua lição de casa da sua vida aqui na Terra. É você. Eles só são, tipo, instrumentos, né? Para você colocar o que você veio realmente fazer aqui, a hora que você estava lá no tempo do Carmo, dos senhores do tempo do Carmo da reencarnação, falou: olha, eu venho com essa capa ali, eu preciso desse bumbum, desse olhinho, eu preciso de um pai assim, de uma mãe assado, de um irmão assim, de um chefe assim. Você escolheu, tá? Quando você, eu brinco sempre assim, você acha que você escolhe sua sogra e o seu chefe? Sim, quando você diz sim, eu aceito passar o resto
resto da minha vida com essa pessoa, você está aceitando aquele ser, tem 50% do pai e 50% da mãe. Então, você está dizendo sim. Automaticamente, quando você fala, passa no teste para um trabalho, tudo, você também está escolhendo. Então, começa a trazer essa responsabilidade, né, para você, para que você possa, sim, se reconhecer, parar de projetar que o outro... É lógico que quando a Binava falou que quando ela era adolescente lá, né, ela viu o desenho da menina, aquilo é uma inspiração. Você pode ter uma comparação, é comum, é normal, a gente, nós somos seres humanos, mas a partir do momento que você consegue olhar para você, sou um ser diferente e nunca eu vou fazer igual a ela. Sim, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, né? E quais são as minhas características, as minhas habilidades que eu posso colocar para o mundo. E parar de ficar preso, né, do que o outro faz e eu tenho que fazer igual o outro. Isso dá uma sobrecarga, gente, né? Tipo, muito grande. E eu sempre falo para a Binava, o que dentro da sua história você pode contribuir, né? Eu tive alguns acessos de vidas passadas, algumas lembranças onde são lembranças difíceis. Quando a gente lembra das vidas passadas, geralmente são de traumas, né? Então eu lembro, eu vi uma vida onde eu era uma escrava sexual acorrentada na parede, assim. Então, tipo, eu fui sequestrada, tipo, desde criança, e minha vida foi passada acorrentada na parede, servindo como uma escrava sexual, né? E eu percebi que nessa vida me trouxe muitos bloqueios de não ser suficiente, de de não conseguir fazer as coisas, né? Tipo, daqueles homens falando que, tipo, você não consegue, você só serve para isso, você não... Não vou entrar muito em detalhe, porque isso ainda mexe Tudo comigo. bem, meu amor. É só... Obrigada por você ter sido tão generosa de contar. Eu sei que isso pega, né, pra gente, mas vamos pensar que essas passagens todas também, todo mundo que está aqui hoje tem essas memórias difíceis. E aí, exatamente isso, da mesma forma que a Binava, você que está aí, a gente tem isso, a gente está tendo a oportunidade agora de agradecer, reconhecer que isso está em outro lugar e nos libertarmos, né, disso tudo. Então, obrigada de você ter compartilhado isso com a gente. E teve também, assim, tipo, dessa questão de ser mulher antigamente, né? Eu tinha uma vida que eu trabalhava com ervas, e fui queimada, outras fui enforcada. Então, tipo, tudo isso faz a gente se calar, a gente ter um medo, aquela sensação, tipo, de se eu me expressar, eu vou morrer, né? Então, tipo, veio muita essas crenças para essa vida ainda. E que, tipo, graças à meditação, a ayahuasca, Theta Healing, constelação familiar, e eu percebi que essas crenças me influenciaram muito, sabe? Muito mesmo. Me travaram, me bloquearam de muitas formas. Então, são coisas que eu ainda estou trabalhando, né? De como limpar isso para conseguir me expressar e trazer a minha essência para o mundo. Porque por muitas vidas a nossa essência ela foi cortada, né? Você não podia se expressar, porque se você se expressasse, você era queimada, né? Então, tipo, muita coisa assim a gente vem trazendo e agora, graças a Deus, a gente está numa época que é muito fácil a gente já ter acesso, né? Para limpar esses traumas, esses bloqueios. Então, a ayahuasca veio, né, dessa junção, são plantas, um cipó e uma folha que representa o masculino e o feminino, que os índios já bem antes aqui, né, não vamos entrar em tantos detalhes, mas a mistura dessas duas, a combinação, né, dessas duas forças, masculino e feminino, a gente tem todo um preparo,
onde é curtido, fermentado, as mulheres colhem a chacrona, os homens batem, colhem o mariri, que é esse cipó, e aí a união dessas duas forças, pessoal de Manaus aí que estão assistindo a gente, que a gente vai fazer o preparo aí, a união dessas duas forças, a gente toma um chá e esse chá possibilita com que a gente tenha um estado alterado de consciência, né? E a gente consiga fazer essa introspecção. Então, é uma medicina, né? A gente chama de medicina da floresta, onde a gente consegue ter acesso a essas informações que estão no nosso subconsciente, assim como Jung fazia essa leitura através dos sonhos. A ayahuasca é uma ferramenta onde a gente pode acessar essas outras dimensões ou dimensões paralelas e simultâneas aqui, que a gente atua com os nossos corpos e planos e consegue recordar, ter essas memórias, né? E fazer essa conexão, então é uma outra maneira, é só uma maneira diferente dentro da... A Abhinava foi buscar. A ayahuasca, ela tem, hoje em dia, várias frentes, né? Vamos colocar ali egrégoras. Então, tem o Daime, que veio trazendo um estilo, uma maneira de você consagrar essas duas forças da chacrona e do mariri e da ayahuasca. Claro, eles falaram, minha filha, você não precisa ir para lá para pintar, você já sabe pintar, você precisa relembrar disso, né? E eles me mostraram uma vida onde eu pintava vilas na Europa, aquelas vilas, tipo, na primavera, sabe? Que se via aquelas casas cheias de florzinha, assim, eram lindas, assim, e me mostravam, tipo, essas pinturas que eu fiz em uma vida passada. E eles falaram assim, você já sabe pintar, você tem que relembrar. Sim. E foi quando eu comecei a realmente fazer, a desenhar, ver aquilo que eu senti, né? Que eu precisava, aceitava, sim. Mostra pra gente a Sarasvati. Então, essa foi a primeira que eu tentei fazer. E assim, até deu problema, e foi ótimo, porque assim, eu tava descobrindo, lembrando como pintar, né? E eu tive um problema nessa que foi de uma visão que eu tive no templo da Sarasvati, né? E aqui já saem flores de lótus subindo. Aqui o cisne, que é o veículo da Sarasvati, né? E a visão dela. E a Sarasvati, assim, eu não sabia quem que era. Tipo, eu tinha feito umas aulas de yoga e eu via a imagem dela lá e eu perguntava pro meu professor como que é o nome dela mesmo? E num trabalho de ayahuasca também, ela se mostrou para mim. E daí ela me falou também, né? Tipo, me trouxe umas mensagens, isso mostrou para mim e foi nesse templo que eu tentei retratar naquela pintura, mas que ainda não deu certo, mas ela vai sair. E esse ano ainda. Eu tenho essa pintura, é uma pintura muito especial, só que eu também tive um problema com ela. E eu tô refazendo o desenho dela, porque eu recebi mais orientações sobre ela. E já comprei o suporte, eu vou começar esse mês, que eu vou refazer ela. Mas essa é uma pintura que eu senti muito forte que eu precisava pintar um rosto feminino. E quando eu comecei a pintar, eu comecei a ter visões e começou a me vir orientações. Então eu sentia que eu precisava fazer a semente da vida, que é o início da flor da vida, saindo do sexto chakra dela, com a flor da vida atrás. E a chamatrina saindo do coração, porque a chamatrina são cores. Gente, é o rosa, o amarelo, né, o dourado e o azul. O azul. Que são as cores celestiais, né? O rosa é a cor do amor divino, né? Da mãe divina. O azul é da proteção divina, da força divina, conectado com o arcanjo Miguel. E o dourado é a da sabedoria divina, né?
E a Sarasvati é uma das deusas que ela está conectada com essas três forças. Assim. A Sarasvati, ela é uma deusa da compaixão também. Não da compaixão, mas do amor divino, né? Ela é da sabedoria, das artes, ela que trouxe a escrita, ela que trouxe a música. Então, ela tem essa energia da sabedoria divina, mas também do amor muito grande, da compaixão, assim. E eu sempre vejo o azul muito presente com ela, assim, e ainda não entendi o que que é esse azul com ela, mas imagino que seja, né? E daí essa centelha divina no nosso coração é o que nos conecta ao divino, né? Uhum. Então eu senti que eu precisava colocar isso aqui. E depois eu canalizei uma mensagem dela, onde ela falava que ela estava de olho fechado, porque ela estava olhando para dentro. E ela convida você a olhar para dentro também. E Ai, sim. ela está conectada em volta, né, dessa geometria sagrada, dessa rede energética que nos envolve, e que Uhum. através do mudra de cura, ela que é esse mudra aqui, que ela não dá para Mudra ver é o direito, mas posicionamento das mãos, é gente. assim. Uhum. E é um mudra de cura, né? Então ela capta essa energia através da essência divina e ela emana através dessa pintura para os observadores. E É o seu através trabalho, dessa. né? É o seu trabalho, que ela se conecta contigo só para trazer aqui para a terceira dimensão todo esse campo e essa força. Eu acredito muito nisso. E é através do chakra cardíaco, né? Desse espaço do coração, da centelha divina que está dentro de nós, que a gente consegue se conectar com essa energia, assim. Então, ela traz também essa cura, mas também ela ajuda você a se conectar com a sua própria energia divina. A visão começou a vir, né? Eu comecei a pintar, a minha mão começou a mexer e ao mesmo tempo eu comecei a ter uma visão do que era, porque assim, a minha mediunidade não é muito aberta ainda. Então... E daí veio aquela imagem toda rabiscada, assim, que foi feito bem rápido, e a imagem na minha mente. E daí eu tentei transcrever, né? Aquela imagem e veio Isso esse porque elemental da a Lopes. mediunidade dela, gente, não é aberta, tá? Então, imagina se fosse. Olha para isso, olha esse ser, olha esse elemental que ela pintou. Você acha que não é aberta? E daí veio, né? Aí assim, eu passei a transferir isso com um carvão atrás, eu transferi para um outro papel, que é um papel de multimídia. Aí eu comecei ele com a tinta acrílica Uhum. e depois eu fui transferindo pro óleo. E, e assim, tô terminando, essa semana eu termino. Uhum. E eu vi assim, era uma face que ela era meio verde, mas meio branca ao mesmo tempo. E as pétalas da lótus como cabelo, sabe? Então, muitas das fadas que eu vejo, ela tem algumas que são parecidas com essas fadas que você vê desenhadas, mas a maioria elas têm o aspecto das plantas, né? Os cabelos geralmente têm a ver com as pétalas, as asas também têm a ver com as pétalas e com as folhas. Então, eles têm muito esse aspecto da natureza mesmo. É diferente dessas fadinhas que as pessoas elas desenham, né? Mas Disney. assim, É diferente é, de fadinhas Disney. é, Eu vejo também assim, um pouco mais assim do que. Ou eu vejo muito mais brilhinho, sabe? Que nem hora. tem umas que eu vejo que tem muitos brilhos também, assim, isso aqui eu vou adicionar uns brilhos. Eu vejo que tem brilho aqui no terceiro chakra, tem uns brilhos. Eles têm muita luz, assim, também, eu vejo, assim. Eu vejo mais as cores do que a própria forma. Então, um Forma, né? exercício, gente, para vocês fazerem é para ampliar, para ir começando a ampliar, conversa com essas flores, conversa, né, com esses elementais, e eles são super brincalhões. Comigo acontece
deles, os elementais, as fadas, os gnomos e tal, esconderem as coisas. Com você acontece? Comigo acontece. Aí olha, eu tenho. É porque eles adoram brincar, né?